Graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa próxima aula de Introdução à Teologia. E hoje nós iremos trabalhar dois conceitos extremamente importantes estudados em prolegômenos, né? O primeiro é chamado Teologia Natural, que vem do latim Theologia Naturalis, né? Que refere-se ao conhecimento de Deus adquirido por meio da razão e da observação da criação. Baseia-se na premissa de que a existência, o ter e a sabedoria de Deus podem ser inferidos a partir do universo, conforme o texto de Salmo capítulo 19, versículo 1, e Romanos 1, 19, 20. O texto paulino de Romanos 1, 19, 20 é extremamente claro concernente a isso. Eu gostaria de fazer rapidamente a leitura desse texto. Tá? O texto diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder e também sua divindade, são claramente reconhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então pode observar que o texto está dizendo que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou aos homens. De modo que seus atributos, como seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, reconhecidos e são percebidos. Pode observar que fala mesmo aqui dos sentidos humanos. Há uma observação empírica concernente ao conhecimento de Deus, de modo que todos os homens, em todos os lugares, são indesculpáveis. Esse tipo de conhecimento, ele de modo algum salva o homem. Né? O que salva de fato o homem é da cruz, da revelação de Deus através de Cristo Jesus. Mas o texto de Romanos 1, 19 e 20, ele vai justamente tratar daquilo que nós chamamos em aulas passadas e trabalharemos em aulas posteriores de sensus divinitatis e sem religiones, né? O senso da divindade e a semente da religião. Todos os homens, naturalmente, de maneira intrínseca e intuitiva, têm a percepção que é criatura e que, portanto, há um Criador. De modo que os torna indesculpáveis perante Deus. Esse conhecimento não faz os homens salvos, mas eles reconhecem que há uma divindade, que há um Deus, um Criador, o seu eterno poder e divindade, de modo, segundo o texto de Romanos 1, 19 e 20, que os homens são indesculpáveis. Esse conceito de teologia natural é extremamente utilizado dentro da apologética, dentro de uma perspectiva teísta. Haja vista que céticos e ateus, agnósticos, não têm claramente ou não creem na existência de Deus. Né? Os agnósticos ainda ficam naquela indecisão, mas basicamente céticos e ateus não creem na existência de Deus. Né? Então, nesse caso, a apologética vai se utilizar muito da razão e da observação da criação para formular argumentos a favor da existência de Deus, bem como outros aspectos da fé cristã dentro de um teísmo cristão, né? Então, esse próprio conceito de teologia natural, ele tem fundamento escriturístico, conforme o texto de Romanos 1, 19 e 20, que é bastante claro, né? Filósofos como Tomás de Aquino argumentam que a ordem e a causalidade do mundo apontam para um Criador. Esse ramo da teologia inclui argumentos cosmológicos, teleológicos e morais sobre Deus. No entanto, a teologia natural é limitada, pois não revela o caráter específico de Deus ou seu plano redentor. Assim, ela prepara o caminho, mas não substitui a revelação especial. Com revelação especial, estamos fazendo referência ao segundo conceito chamado teologia revelada, ou em latim chamada de teologia revelationis. A teologia revelada refere-se ao conhecimento de Deus comunicado diretamente por ele, especialmente por meio das escrituras de Cristo. Então ela tem duas subdivisões. As escrituras, que é a revelação especial de Deus para nós, para o mundo e para os salvos, e de Cristo. Especialmente de Cristo, que é a revelação escatológica e definitiva de Deus na carne. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, contendo a sua vontade, seus atributos e seu plano de salvação, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17. Cristo, por sua vez, é a revelação suprema de Deus, sendo a encarnação do Verbo divino, João 1, 14 e Hebreus 1, 1 a 3. Nele, Deus se fez plenamente conhecido, não apenas como Criador, mas como Redentor e Juiz. A teologia revelada é essencial para compreender a graça, a salvação e a comunhão com Deus. Aspectos que a teologia natural não pode alcançar. Então, o conhecimento que se dá através da criação e da razão e da consciência humana, também trabalhado no texto de Romanos, torna os homens apenas indesculpáveis. Somente o conhecimento da teologia revelada que salva o homem. Né?
Basicamente, a revelação escriturística é um registro da revelação concreta e visível de Deus na carne em Cristo Jesus. Se tratando especificamente do Novo Testamento, né? Essa revelação plena do plano redentivo de Deus. Então, isso aqui são dois conceitos importantes: teologia natural, teologia naturalis, teologia revelada, teologia revelationis. A teologia natural, a razão e a criação, tornam os homens indesculpáveis perante Deus e também provam a sua existência, o seu eterno poder e divindade. Já a teologia revelada salva o homem do seu pecado, da sua condição. Ela revela o plano redentivo de Deus para a humanidade, que é nada mais e nada menos que o registro de uma revelação concreta que se deu na história, o evento Cristo. Bom, aqui eu vou abordar três conceitos bem interessantes para vocês, vão orientar bastante vocês nos estudos de vocês, principalmente os estudos pessoais concernente à exegese, ao estudo teológico, materiais de consultas, né? A primeira definição de prolegômenos, que vocês já basicamente têm uma certa ideia, né? Na teologia são as questões introdutórias que estabelecem os fundamentos para o estudo teológico, abrangendo sua natureza, métodos, fontes e pressuposições. Eles definem como a teologia deve ser abordada, incluindo a relação entre fé e razão, a autoridade das escrituras, a tradição e a metodologia teológica. Segundo ponto, o estudo indutivo. O que seria o estudo indutivo? O estudo indutivo é o estudo individual. É quando você se familiariza com o texto. É você e o texto, diferente do estudo dedutivo, que é quando você, após o estudo indutivo, você busca consultar materiais de consulta, né? Especialistas, comentários exegéticos, comentários que abordam o contexto histórico-cultural e assim por diante, né? Léxicos, dicionários. Então, basicamente, o estudo indutivo diz respeito a uma leitura, a um estudo técnico, acadêmico, meticuloso entre você e o texto, sem utilizar matéria de consulta ainda. Basicamente, é o primeiro passo de toda a exegese, né? Então, o estudo intuitivo diz respeito à investigação textual individual, através de princípios que estabelecem a metodologia para análise detalhada do texto. Observe que o estudo intuitivo não é devocional. Ele também é um estudo acadêmico e sério, com metodologia e com princípios, né? Partindo da observação atenta dos detalhes textuais, passando pela interpretação com base no contexto e culminando na aplicação prática, né? Eles incluem a necessidade de isenção de pressuposições. Eu não estou falando aqui de neutralidade, mas antes que você consulte um comentário exegético, que é nada mais e nada menos que a exegese de outra pessoa, você primeiramente precisa ter essa familiaridade, contato direto com o texto, você mesmo. Então, essas pressuposições diz respeito a preposições que acabam fazendo parte do nosso estudo teológico e bíblico interpretativo a posteriori, ok? Com o estudo dedutivo, né? O exame da estrutura literária, a consideração do contexto histórico e gramatical e a busca por um entendimento baseado em evidências dentro do próprio texto. Então, até mesmo o aspecto histórico e gramatical, você tem por base a evidência dentro do próprio texto. Você não vai consultar aqui, num estudo indutivo ainda, um comentário histórico-cultural. Entenda isso. O estudo indutivo é o estudo individual, onde você se familiariza com o texto, você segue princípios, você tem uma metodologia, você tem uma leitura e uma análise detalhada, você observa o contexto histórico e gramatical, e isso dentro das evidências do próprio texto. Esse é o estudo indutivo. É a primeira etapa do seu estudo interpretativo e do fazer interpretativo e do fazer teológico, ok? Já o terceiro ponto é o estudo dedutivo, que basicamente é a antítese, mas entendo a antítese como sendo uma oposição semântica, né? Na verdade, o estudo dedutivo ele é complementar e ele vem logo em seguida. Você não pode mudar a ordem desses princípios, tá? O estudo dedutivo ele é a pesquisa acadêmica que orienta a interpretação do texto bíblico a partir de premissas teológicas previamente estabelecidas, recorrendo a doutrinas sistematizadas de tradições hermenêuticas. Essa abordagem inclui a consulta a comentaristas, teólogos e fontes secundárias para interpretar o texto à luz de um arcabouço teológico prévio, buscando coerência com a fé e a tradição cristã. Então, de modo algum, você pode desprezar essa etapa, tá? Ela é complementar do estudo indutivo, mas você deve seguir essa ordem. Você não pode ter uma leitura enviesada, você não pode consultar comentaristas e ler o texto sem antes se familiarizar com ele. A sua leitura nunca vai ser de fato profunda, autêntica. E ela vai ser uma leitura cega,
você sempre vai olhar através de lentes e a lente de outras pessoas. Mas você precisa primeiramente olhar com as suas próprias lentes, ter o contato com o texto, para você ganhar certa autonomia na interpretação, na teologia, e você vai refinar isso, aprimorar e até mesmo verificar se procede a sua interpretação comparando com fontes especializadas, que nós chamamos tecnicamente de bibliografia especializada, né? Então, é bem interessante esses dois conceitos, estudo indutivo e dedutivo. Um livro que eu me indico bastante é o Vivendo na Palavra, né, do Howard Hendrickson e William Hendrickson, pai e filho, com autoria. É o melhor livro que você pode, de início, para estudar interpretação bíblica. Ele vai justamente despertar o estudo indutivo em você. Esse livro, ele não trata do estudo dedutivo, da bibliografia especializada. A ênfase dele é você treinar o seu olhar para o fazer interpretativo e para a reflexão teológica, né? Então, esse livro é o primeiro livro que você deve ter contato, antes de qualquer outro, Vivendo na Palavra, né? O estudo indutivo. Ele trata justamente sobre isso, a você ter uma leitura é, meticulosa, a você treinar a sua observação, o seu pensamento crítico também. Então, eu recomendo bastante esse livro. Bom, aqui basicamente eu apresento uma mensagem do Evangelho, que é a mensagem da cruz revelada em Cristo Jesus. Eu coloquei basicamente aqui devido à preocupação, né, de ter novos convertidos. Eu sei que aqui tem professores, pastores, líderes, pessoas que são que fazem parte da vida cristã, da comunidade dos santos há muito tempo. E já conhecem aqui, mas para você que não conhece absolutamente nada, ou nunca teve uma apresentação coerente, coesa e sintética da mensagem da cruz, eu vou fazer uma breve leitura aqui do que seria esse dilema, essa mensagem do Evangelho, né? Basicamente, a mensagem da cruz ela pode ser explicada ou apresentada como se fosse um dilema de um Deus santo, justo e de um Deus misericordioso para com pecadores. E o seu plano redentivo para salvar pecadores e justificá-los diante da sua santidade, né? Então, a mensagem da cruz seria: um Deus santo e justo salva pecadores injustos mediante a morte vicária, isto é, substitutiva do seu filho. O seu filho, naquela cruz, carregou os nossos pecados, com o pecado, a culpa, e ele paga pela culpa, sendo derramada sobre ele a ira de Deus. Quando a ira de Deus é aplacada, Deus satisfaz a sua justiça, assim ele pode ser justo e justificador daquele que crê. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, demonstrando assim que Deus aceitou seu sacrifício. E agora, mediante o seu sacrifício, Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho, de um Deus eterno e santo, misericordioso, que mediante a morte vicária de seu Filho, salva e justifica pecadores. A sua ira é aplacada. Cristo é o sacrifício vicário, substitutivo, e a ressurreição de Cristo é a vindicação de Deus para com seu Messias. Observe o que eu disse aqui, né? Ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, mostrando assim que Deus aceitou seu sacrifício. A ressurreição é a vindicação de Cristo Jesus por Deus Pai. Bom, espero que você tenha assistido até aqui e tenha compreendido, e até a próxima aula.